Nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, e eu quero que para isso você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 14, nós vamos iniciar aqui aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Nós cantamos algumas canções nessa noite sobre o Espírito Santo, e aqui em 2 Coríntios 13, 14, está escrito assim, é Paulo orando, falando, e eu quero começar aqui. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Diga: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos. Amém? É isso que nós estamos como igreja pregando, ensinando, orando, para que nós todos sejamos conhecedores, envolvidos pela graça de Deus. E quando nós falamos da graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus é revelado, e graças a Deus que não para por aí. O apóstolo Paulo fala sobre a comunhão do Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O meu tema é a comunhão do Espírito. Aleluia! Nós que recebemos Jesus, quantos aqui nessa noite já receberam Jesus no seu coração? Glória a Deus. Aqueles que estão aqui, né, você tem visitado, mas você ainda não tem uma aliança, você nunca declarou, confessou com Jesus na sua boca, você pode fazer isso hoje mesmo, amém? Mas a palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Cristo passa a habitar em nossa vida, amém? E antes de Cristo, nós não temos comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não habita em nós. Nós não podemos saber o que o Espírito Santo deseja, nós não podemos saber o que o Espírito Santo quer falar conosco, porque nós não temos comunhão, nós não temos acesso. A palavra, ela chega a dizer, o mundo ele não pode ver o Espírito Santo, ele não pode ouvir, ele não pode, por quê? Porque não conhece, ele não conhece o Espírito Santo. Mas nós conhecemos, diga, eu conheço. Então, quando nós iniciamos a nossa jornada cristã, uma coisa é importante, porque a oração que o apóstolo Paulo está falando é sobre entendermos a graça, conhecermos o amor e termos comunhão com o Espírito Santo. Para que um cristão hoje possa viver uma vida completa, como filho de Deus, na nova aliança, você precisa conhecer a graça de Jesus Cristo, você precisa conhecer o amor de Deus, e você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Nenhuma dessas três coisas elas são dispensáveis na minha vida e na sua vida. Não tem como você viver bem fora da graça de Deus, porque pela graça nós somos salvos. Tudo na nossa vida cristã começa pela graça, através da fé, amém? E graça e fé são princípios, dons, presentes de um bom Pai, de um Pai que nos amou e enviou Jesus para morrer por nós. Por isso que a graça e o amor está nessa oração que Paulo fazia, e hoje muitos de nós, pastores, fazemos no início, no final dos cultos, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam com todos. Diga todos. O apóstolo Paulo, como um bom apóstolo, estava repercutindo e ensinando pilares para que um crente ele possa ter sucesso em sua vida cristã. O conhecimento da graça, o conhecimento do amor e a comunhão com o Espírito Santo. E o primeiro ponto dessa noite é: quando nós conhecemos o Espírito Santo, precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Quantos aqui são casados? Quando você casa com uma pessoa, é que você passa de fato a conhecer essa pessoa, verdade ou não? Na época do namoro, você acha que conhece, mas a gente não vive junto 24 horas por dia. Mas quando você casa, meu irmão, se você não estiver firme na rocha, com o amor de Deus no seu coração, você começa a perceber que aquela pessoa, às vezes, parece ser uma pessoa completamente diferente, porque, na verdade, é a mesma pessoa, você que não conhecia essa pessoa completamente. Mas, graças a Deus, que a pessoa do Espírito Santo não tem defeitos. Ela não mente, não trai, não desiste, porque é o próprio Deus. A palavra diz que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito. Mas muitas pessoas têm entrado nesse relacionamento com Cristo sem ter intimidade com o Espírito Santo.
Chega ao ponto de algumas igrejas colocarem o Espírito Santo como um acessório, um opcional. Existem igrejas que dizem, nós vamos escolher no nosso pacote sem Espírito Santo. Nós não cremos no Espírito Santo. Como se fosse comprar um carro. Sabe quando você diz, eu quero com banco de couro? Não, não gosto de banco de couro. Não, o Espírito Santo não é um opcional para a igreja. Faz parte do pacote original. Não existe uma opção de igreja com e sem o Espírito Santo. Se for sem o Espírito Santo, não é igreja. Eu quero lembrar você, Atos capítulo 2. A igreja estava reunida, mas faltava comunhão com o Espírito. E aí Deus soprou, o Espírito Santo veio habitar, e todos que estavam 120 reunidos naquele lugar, passaram a conhecer o Espírito Santo. Agora, como todo bom relacionamento, é um relacionamento que ele depende de entendermos que somos diferentes. O Espírito Santo é uma pessoa, e esse Espírito, como uma pessoa, ele tem uma vontade, ele tem uma personalidade, assim como seu cônjuge também tem uma personalidade, ele tem vontades. A grande questão é que, em todo relacionamento, alguém tem que ceder, para não haver brigas, ou para que os dois possam caminhar na mesma pegada, né? Na mesma unidade, na mesma visão. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, é difícil de você conseguir, porque não há unidade. Como é que a gente vai para frente, duas pessoas, se um quer ir para trás e o outro quer ir para frente? Alguém tem que ceder para escolher para onde é que nós vamos. E muitos cristãos entram em um relacionamento com Cristo, porém por não terem intimidade com o Espírito Santo, passam a continuar tomando suas próprias decisões, ignorando a pessoa do Espírito Santo, ou ouvindo, mas não cedendo à vontade, ao desejo do Espírito Santo. Você está aqui ou já foi? Mas aqui em Gálatas capítulo 5, verso 16, a gente vai ver aqui na tela, está escrito o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Quantos aqui lembram da sua vida antes de Cristo? Lembra daquilo que você fazia? Era só desejo da carne. É igual a mulher grávida, né? Estou com fome de abará, de acarajé, de salsicha, e aí come tudo, é desejo da carne. Teve vontade, vou fazer. A filosofia do mundo é o quê? Meu irmão, aproveite a vida, você só tem uma vida. Faça tudo o que você quiser, seja feliz. Aí as pessoas traem em nome da felicidade. Roubam em nome da felicidade, das conquistas. Por quê? Isso tudo é desejo da carne. Mas quando alguém conhece a Jesus, Jesus ele tem uma vontade, e Jesus ele tem direções que são contrárias aos desejos da carne. E quando a palavra diz viver pelo Espírito, é algo muito forte. Viver por algo, viver por um propósito. Que propósito é esse? Intimidade com o Espírito Santo. Viver pelo Espírito é quando você passa a depender dele. Quando você vive por algo. Tem pessoas que vivem pelo futebol. O cara larga a mulher, larga filho, larga tudo para ver o futebol. Elas vivem por aquilo. Outros vivem por bebida. Deixa tudo, vai morar na rua por causa de bebida, perde tudo. Larga tudo, eles vivem, é o propósito de vida. Outros por mulheres, por sexo. Vivem por aquilo, fazem daquilo o seu propósito de vida. Gastam seu tempo, a sua energia, o dinheiro, as emoções, tudo ali, os sonhos, o futuro, está tudo ali. Mas quando a palavra diz para nós como cristãos, vivam pelo Espírito. A mesma intensidade que nós temos quando nós não éramos cristãos, em satisfazer os desejos da carne, precisamos agora ter essa mesma intensidade para satisfazer os desejos do Espírito. Em um relacionamento, o ideal é que o papel do marido seja fazer a sua esposa feliz, fazer os desejos da sua esposa. E a esposa, o mesmo pelo seu marido. É quando um não pensa mais em si, mas quer saber o que o outro deseja, o que o outro quer, e procura satisfazer as vontades dessa pessoa. Quando no relacionamento você faz só o que você quer,
Dá briga ou não dá? Dá. Porque aí toda hora é só o que você quer. E tem muita gente assim, com o Espírito Santo, só satisfazendo as suas próprias vontades, ignorando que existe uma pessoa viva dentro de você, que sabe mais de você do que você mesmo. Ela sabe mais do que você quer, do que você precisa, do que você mesmo. Mas muitas vezes nós simplesmente ignoramos essa pessoa. Mas a palavra está dizendo que quando nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo, vivemos pelo Espírito, jamais, a gente nunca vai errar. Quantos aqui, nessa última semana, hoje talvez, você cometeu um erro? Só eu, amém. Só eu que cometo erro. Todo mundo aí, ninguém comete erro. Sabe que todas as vezes que nós cometemos um erro, é porque nós não ouvimos ou não obedecemos uma direção. Porque quando nós ouvimos uma direção do Espírito e obedecemos, nunca vai errar. Nunca, nunca. É isso que a palavra está dizendo. Viva pelo Espírito e de modo nenhum. Não tem como. Porque Deus não faz nada errado, irmão. Deus não dá uma direção e chega lá e não tem o que Deus falou. Não acontece. Então, se existem erros na sua vida, é porque em algum momento faltou ouvir e obedecer. E é por isso que o ponto número 2 é: aprenda a ouvir as direções de uma pessoa que está dentro de você. Aqui em Tiago capítulo 1, Tiago 1:19, diz o seguinte: meus amados irmãos, tem algum aqui? Tenham isso em mente, sejam todos, não apenas alguns, não só os pastores, não só os líderes, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. E ele complementa: tardios para se irar. Diga: pronto para ouvir e tardio para falar. Sabe que muitas vezes nós entramos em oração e na nossa oração com Deus só a gente fala. Por que a palavra estabelece, por exemplo, oração em línguas? Porque você não entende nada. Porque quando você entende, você fica só falando o que você precisa, o que você quer. É só você, e depois você dá um amém e vai viver sua vida. Mas na oração em língua, seu espírito está falando com Deus, Deus está falando com seu espírito, e aí você é edificado. Porque a edificação significa, houve uma troca. Você está falando, mas você não entende, a sua mente está vazia. Mas o seu espírito está recebendo, por quê? Porque enquanto você fala, o Espírito de Deus se comunica com o seu espírito. Existe uma troca entre duas pessoas. O nosso espírito e o Espírito de Deus em nós. Você entende? Mas tem muitas vezes que nós oramos, fazemos a nossa oração, mas nós não paramos dentro desse período de oração para ouvirmos. É quando você senta em uma conversa com o seu cônjuge ou com alguém e só você fala. Só você quer falar, aí a pessoa tenta, mas, não, isso, aquilo. Aí você, posso falar? Você conhece alguém assim? Que não te deixa falar? Misericórdia, hein? A pior coisa num relacionamento é quando alguém não te deixa falar. É verdade ou não é? Tem gente que não dá espaço. E muitas vezes com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você às vezes ora pedindo uma direção. E Deus quer dar a direção. Mas depois que você fala, você fecha a porta da oração e vai viver. E Deus está falando: você não pediu a direção, eu quero falar com você. Mas será que você está pronto para ouvir? Ou você está pronto para falar? Sempre pronto para falar, sempre pronto para falar. A palavra está dizendo aqui para nós: tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. É quando nós iniciamos essa caminhada com Deus e quando nós acordamos. A palavra diz que cada dia é um dia novo. Existem coisas novas que Deus preparou para nós. E nós precisamos ouvir dEle a direção para aquele dia. Então não adianta a gente acordar e fazer a oração cafezinho: Pai, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Porque isso aí é você falando. Mas a palavra diz para você ser pronto para ouvir. É quando nós levantamos e: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Aí você começa a orar, fazer oração em línguas, a adorar.
que é o tempo que Deus ele pode ministrar o seu coração, pode colocar coisas, impressões, direções, projetos, e aí você fala, amém, que assim seja. A última palavra é sempre nossa, né? Amém. Que assim seja. Mas a direção não é nossa. A palavra diz que a nossa vida não é nossa. O cristão ele não pode tratar da sua vida como se fosse sua, porque você e eu fomos comprados. Comprados com o precioso sangue de Jesus por nós. Na verdade, a nossa vida depois do pecado nunca mais foi nossa, porque mas a nossa vida nunca mais foi nossa. Quando você sai das mãos de Satanás, você muda de senhorio. Por isso que a palavra em alguns versículos, ela apresenta a questão dos mestres. Existem 2 mestres no mundo hoje, Deus e Mamon. Existem 2 deuses, Deus e Satanás. Ou você pertence a um ou outro, a sua vida ela nunca mais será só sua. Ou você está com Satanás e você faz a vontade dele, ou você está em aliança com Mamon e você faz a vontade dele, que é morrer por dinheiro, morrer para trabalhar, morrer com bens materiais, mas perdeu toda a sua família e a criação dos seus filhos. Ou você está em uma aliança com Deus e você passa a viver uma vida servindo a Deus. Mas a pior coisa é o crente que acha, pastor, eu fui livre, glória a Deus, eu amo essa palavra. Você foi livre do diabo, você foi livre do pecado, você foi livre da miséria, mas você foi conectado com o Senhor Jesus Cristo. Não confunda o fato de você ter sido livre com o fato de você ter controle da sua própria vida hoje. Na verdade, Deus ele fala, se você quer ter o controle da sua própria vida, vá, tente. Foi a história do filho pródigo. Você quer? Quer que eu te dê a sua parte? Quer viver a sua vida? Vá. Só que a história do filho pródigo é a mesma até hoje. Com todos os filhos que saem de um relacionamento com Deus e que acham que podem viver, vou viver minha vida, pastor. Vou buscar a minha própria felicidade. Vou buscar os meus sonhos. E no final a história sempre é a mesma. Não deu certo. Por quê? Você não sabe e eu não sei o que é melhor para nós, irmãos. Na verdade, nós não sabemos o caminho a seguir. Não sabemos. Por isso que a palavra diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o caminho. Sem a palavra, sem a direção, a gente não sabe para onde ir. Foi a lei da escravidão, acabou, e o escravo não sabia para onde ir. Nós éramos escravos do pecado, veio a libertação, mas nós não ficamos sem senhorio. Nós mudamos de senhorio. Em vez de servir às trevas, nós servimos à luz. Em vez de servir ao pecado, nós servimos à justiça. Em vez de sermos servos do dinheiro, o dinheiro virou o nosso servo. Mudou a senhoria das coisas, mas nós continuamos debaixo de uma dependência, conectados a algo. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que, principalmente tem coisas na nossa vida que não estão escritas na Bíblia, com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, não está escrito na Bíblia isso. O que está escrito é que Deus ele tem o melhor para nós. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas Deus revelou. Aonde? No Espírito. Aquilo que o seu olho não vê, aquilo que o seu ouvido não escuta, Deus sabe. E Deus revela. Mas revela para quem? Deus não lança pérola para porcos. Ou seja, Deus ele não entrega, querida, sabedoria para aquele que não busca. Por isso que Salomão recebeu. Salomão recebeu sabedoria porque ele pediu sabedoria. Deus tem direções para você, mas não pense que Deus vai dar direção sem você pedir, sem você buscar. Não chega. Não chega. Mateus 6,33 diz, busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. E vai chegar. Vai chegar o que, pastor? Tudo, todas as coisas. Vai chegar sabedoria, vai chegar saúde, vai chegar dinheiro, vai chegar propósito, vai chegar amor, vai chegar paz, vai chegar tudo. Por quê? Porque tem alguém buscando. Buscando aonde? Na fonte, irmão. E onde está a fonte? Dentro de nós.
Antigamente o povo ia até o profeta, o povo ia até o sacerdote, buscando o quê? Direção. E onde está a direção? Coloca a mão no seu coração. Está aqui, meu irmão, está aí. Está aí dentro de você. Aqui em Atos capítulo 15, verso 28, narra uma história de consulta. Ponto número 3. Sempre de fazer alguma coisa, antes de fazer, consulte o Espírito Santo. Não faça decisões sozinho. E aqui a igreja estava enviando Paulo e Barnabé em uma viagem para Antioquia, junto com outras pessoas. E eles tinham comunhão com o Espírito Santo. E veja que o verso 28 diz assim: pareceu bem a quem? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O quê? Impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E ele passa a falar de algumas coisas que o Espírito Santo revelou. Olhe para cá. A igreja estava enviando pessoas para uma viagem. E quantos sabem que em uma viagem muitas coisas podem acontecer? Eu não sei quanto a você, mas eu já vi relatos, por exemplo, é um relato do 11 de setembro, de pessoas cristãs que não foram trabalhar no dia porque o Espírito Santo, de alguma maneira, deu outra instrução e a pessoa não foi trabalhar no dia que as torres gêmeas foram chocadas lá com o avião. Muitas vezes não foi nenhuma direção, não vá porque vai cair um avião. Mas o Espírito Santo falou: olha, eu quero que você faça outra coisa hoje, faça não sei o que lá. E foi um livramento e naquele dia a pessoa não estava no lugar de morte. Por quê? Porque a gente não sabe do dia da manhã. A gente não sabe o que vai acontecer quando acabar esse culto aqui, a gente for para casa, irmão. Mas Deus sabe. Deus é o nosso passado, Ele é o nosso presente e Ele é o nosso futuro. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus sabe a quantidade de cabelos que você tem. Ou que você não tem. Está quase o meu caso, né? Estou orando ainda para nascer cabelo. Mas aqui, perceba que houve uma consulta por parte da igreja sobre uma viagem, sobre como fazer aquela viagem, quem enviar naquela viagem. E aí está escrito que pareceu bem ao Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado: pareceu bem. Sabe que muitas vezes algumas decisões ou pensamentos que chegam em nosso coração não parecem bem ao Espírito Santo? Aqui está dizendo que pareceu bem ao Espírito Santo. Mas muitas vezes não parece bem ao Espírito Santo. E aí perceba que, como não é uma relação apenas por parte do Espírito Santo, ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Há uma comunhão, a comunhão do Espírito Santo é essa. O Espírito Santo aprova, nós aprovamos. O Espírito Santo desaprova, nós desaprovamos. Quem é que sabe o caminho? O Espírito Santo. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E o Espírito Santo é de quem? É de Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu quero te aconselhar a consultar o Espírito Santo em tudo que você for fazer na sua vida. Consulte, pergunte a Ele. Pergunte. Porque nem tudo que está no seu coração vem de Deus. Pode parecer bem para você a proposta de emprego. Pode parecer bem para você esse novo relacionamento. Mas pode não parecer bem ao Espírito Santo. E se parecer bem para você, mas não parecer bem para o Espírito Santo, qual é a decisão que você vai tomar? Lembra que eu falei que para andar junto alguém tem que ceder? Quero te dar mais uma novidade. Nesse caso, sempre vai ser você. Se você não quer errar, você vai precisar sempre ceder aos desejos do Espírito Santo. Lembra quando Jesus chegou na frente da cruz? Falou: Pai, se for possível, não está parecendo bem para mim ir para a cruz.
Era o desejo da carne de Jesus. Não está parecendo bem a cruz, eu não quero a cruz. Mas, como parece bem ao Espírito Santo, que não seja a minha vontade, que seja a vontade do Espírito Santo, porque parece bem ao Espírito Santo sacrificar alguém perfeito em favor de muitos imperfeitos. Nós fazemos muitos planos, projetos, propósitos. Normalmente isso acontece muito em virada de ano, né? Quantos aqui fazem a sua listinha? Vai virar o ano, você fala, eu vou emagrecer, sempre é o número 1. Lá de casa sempre é o primeiro. Emagrecer. Aí depois, curso, filho, sei lá o que for, cada um e bota o seu aí, na faculdade, carro, casa, ministério, enfim. Esses planos vieram de onde? Será que parece bem ao Espírito Santo? Ou será que parece bem para você apenas? Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 15, tem um texto que fala sobre pessoas que estão fazendo alguns planos. E ele instrui o seguinte: em vez de vocês fazerem seus planos sozinhos aí, em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Diga: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Diga mais forte: se o Senhor quiser. Nós precisamos ter isso firmado no nosso coração, meu irmão. Se Deus quiser. E lembre que eu estou falando para você, não use isso que eu estou te falando como um jargão, onde tudo você fala se Deus quiser. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre coisas que não estão claras na Bíblia. Ah, pastor, eu vou orar para saber se Deus quer que eu viva em santidade. Você não precisa orar para isso não. Está escrito. Para não pecar, pastor, eu vou orar para ver se o Espírito Santo quer que eu peque, se parece bem para ele pecar ou não. Não, irmão, isso está escrito. Não diga se Deus quiser em coisas que estão escritas. Deus já disse. Deus tanto quis que já falou para você: faça isso, não fala aquilo. Viva dessa forma, não viva daquela forma. Agora, tem coisas, meu irmão, que a gente não sabe. Eu não sei, você não sabe. São essas coisas que aqui está dizendo: se o Senhor quiser, viveremos isso. Se o Senhor quiser, faremos aquilo. Existem outros e outros versículos que falam: homens fazem o quê? Planos. Mas a confirmação ou a palavra certa vem de quem? Vem de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.